Recentemente, uma pessoa me ligou do Rio de Janeiro dizendo que havia comprado um veículo e havia feito essa compra na mão de uma mulher, numa região comercial da Baixada Fluminense. Só que já fazia algum tempo e ele havia pago 50%, ela queria receber os outros 50%, mas não dava para ele o recibo. O recibo de compra e venda do veículo não tinha assinado. E aí ele me ligou e perguntando o que ele deveria de fazer. Me perguntou se eu conseguiria achar o real proprietário do veículo, porque segundo ele, a mulher havia dito que esse veículo que ela havia comprado, tinha alguma pendência financeira e assim que ela recebesse a outra parte, ela quitaria esse carro e aí o cara faria o recibo. E ele me perguntou o que eu devo fazer. Bom, eu logo disse aquilo que eu digo aqui em outros vídeos, nós precisamos começar a entender o que pode ser verdadeiro ou não. Mas a narrativa da mulher até que, de certa forma, procede. Muita gente compra um veículo, fica devendo, o proprietário do veículo, aquele que vendeu o veículo, segura o recibo até receber o restante, depois assina e passa a documentação. Mas a melhor coisa que tem é realmente saber do proprietário, ligar para ele, conversar com ele, para ver o que está acontecendo. E aí nós combinamos o valor, ele efetuou o pagamento e eu então fui fazer a busca desse proprietário. Me passou os dados do veículo, me passou ali o DUT e eu, depois de uns 10, 15 minutos fazendo algumas pesquisas, eu consegui descobrir que aquele veículo estava rodando numa outra região do Rio de Janeiro e que ele havia até, inclusive, recebido uma multa por excesso de velocidade, coisa dessa natureza. E descobri, então, que o proprietário desse veículo estava lá nessa região, ou seja, São Gonçalo, para aquela região da Baixada. E aí eu disse, bom, vou ligar para esse cidadão. E eu liguei para o camarada, proprietário desse veículo, ou o cara que estava com o nome no documento. Falei, meu amigo, eu estou com um cliente, eu chamo Daniel, e esse cliente, eu sou detetive particular, meu nome é Daniel, moro em São Paulo, e um cidadão comprou um carro de uma senhora na Baixada Fluminense, ali em São Gonçalo, na região de São Gonçalo, Duque de Caxias, enfim, para aquela quebrada lá. E ele comprou esse veículo, esse veículo está no seu nome, e ele gostaria de transferir esse veículo para o nome dele, ele gostaria de saber de você se existe alguma pendência. Para minha surpresa, o cidadão falou, não, meu amigo, tem algum engano aí, o meu veículo está aqui, está na minha garagem. Ele foi lá e fez um vídeo chamada e me mostrou o carro dele lá na garagem dele. Aí eu entendi que ali havia uma fraude, que existia ali um clone daquele veículo. Eu falei, você pode me mandar uma foto do teu veículo? Eu vou mandar uma foto do meu para você, do meu cliente aqui, do carro que está com o meu cliente. Aí fizemos isso, fizemos a troca. E aí eu falei, bom, então esse veículo é clonado. Como que a gente pode fazer para poder acertar isso? Aí o camarada falou desse jeito. Olha, o que eu posso quebrar o teu galho, quebrar o galho do dono desse veículo, é não mandando a polícia atrás dele, até porque eu quero que ele resolva o problema lá. Mas esse carro clonado não vai poder andar. Então o que vai acontecer? Eu concordo plenamente que ele desfaça do negócio desde que ele me passa o endereço da onde esse veículo está. E aí foi feito e, enfim, o cidadão recuperou parte do seu dinheiro, não recuperou todo, mas evitou um processo nas costas. E aí depois o caso ficou a cargo da polícia lá da Baixada Fluminense. Eu quero dizer para você o seguinte, quando você compra um veículo, você corre um sério risco quando você não tem o recibo, quando não é feito a comunicação de vendas, quando você deixa de se preocupar com os detalhes mais importantes. Muitas vezes a oportunidade realmente é muito boa, o preço está abaixo do mercado, as condições de pagamento são excelentes, são condições essas que você realmente pode pagar, o carro está em excelentes condições, então você faz. Agora eu te diria, você com todas essas condições, todas as condições favoráveis, mas uma única condição que é totalmente desfavorável e que vai derrubar todas as outras, porque o veículo não pertence àquela pessoa, é um veículo clonado.
O veículo clonado, o que acontece? Além dele ter um crime hoje que ele está cometendo de clonar um outro veículo, ele é produto de furto. E esse furto ou roubo, o que aconteceu lá atrás? Alguém morreu por causa disso? Alguém perdeu o veículo, mas pode ser que também tenha morrido. E se você está com esse veículo clonado em mãos, e depois lá na frente a polícia vai te pegar, porque uma hora ela vai te pegar, vai acontecer que eles vão te pegar, vai acontecer duas coisas. Aquela pessoa que te vendeu vai dizer que não viu, que não sabe de nada. E se você não tiver elementos que comprovam, por exemplo, a transferência de um Pix para aquela pessoa, uma foto daquele carro naquela região, alguma testemunha que presenciou a transação, teu prejuízo pode ser grande. Então, a partir de agora, você não é mais inocente. Caso você está comprando um veículo e quer saber de antemão a quem pertence de fato aquele veículo, e se aquele carro é original, se aquele carro não tem nenhum tipo de restrição, não tem nenhum bloqueio, não é um carro de leilão, não é um carro problemático, então você tem a obrigação de checar. Você pode usar o próprio site do Detran, usando as informações daquele veículo para saber se ele tem alguma coisa. Outra fonte que você pode recorrer são os despachantes. Os despachantes vão ter condições de ver se aquele carro está realmente dentro dessa condição. Eles têm dificuldade muitas vezes de localizar o proprietário, mas saber se o veículo está bem, se realmente ele tem condição. Agora, se você quiser encontrar de fato o ex-proprietário, o carinha que está no documento do veículo, telefone, endereço atualizado. Se você quer saber tudo sobre o veículo, se ele é um veículo de leilão, se ele é um veículo que teve outros problemas, bom, eu faço esse trabalho. E eu posso te garantir que você vai evitar um grande problema. Você vai ter um investimento pequeno, porque você vai se proteger. Se você ainda não comprou, você já pode chamar o proprietário do veículo e falar, olha, eu só vou fechar com você depois de eu ter certeza disso aqui. Você concorda? Concordo. Você aceita dividir a despesa comigo? Porque nós vamos ter que recorrer a esse tipo de trabalho. E aí, meu amigo, você evita um grande problema. Se você quer saber mais sobre veículos, sobre licenciamento, proprietários de veículos, endereço, se você quer saber mais se é um carro clonado, se é um carro de leilão, se você quiser uma busca completa sobre esses veículos, chama aqui no WhatsApp. Vamos conversar. Meu contato está aqui no perfil desse nosso canal. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, então eu te peço, quebra meu galho, né? Aproveita o momento, se inscreva, deixa aqui os seus comentários, entre em contato comigo e eu vou te ajudar e você vai sair feliz da vida porque vai evitar um grande problema. Meu nome é Daniel, eu sou o Detetive Quental e há mais de 20 anos eu atuo nesse mercado. E eu tenho certeza que o meu trabalho vai te ajudar muito a resolver esse problema. Um abraço para você e até o nosso próximo vídeo. Mas meu telefone, caso você tenha dificuldade de chegar lá no perfil do nosso canal, 3598 711 8556. Detetive Quental. Aquele abraço. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.